a mais um tutorial da Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Neste vídeo, vamos aprender como elaborar referências bibliográficas de acordo com a NBR 6023 de 2018 da ABNT. Vamos começar falando sobre autoria de pessoas. Quando a referência bibliográfica tem entrada pelo nome do autor, este deve aparecer em letras maiúsculas, seguido da vírgula, nome do autor. Os nomes podem ser abreviados ou por extenso e separar os autores utilizando ponto e vírgula. Até 3 autores, citar todos os autores. Primeiro o sobrenome em letras maiúsculas, seguido do nome do autor, que pode ser por extenso ou abreviado. E separar todos os autores por ponto e vírgula. 4 ou mais autores, convém citar todos os autores ou você pode citar apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al, que fica em itálico. Quando o sobrenome é composto com neto, filho, júnior, sobrinho, segundo, a entrada do sobrenome do autor fica da seguinte forma: Campos Filho, Oliveira Júnior, Machado Neto. Quando a autoria for em nome de uma instituição, a sua entrada é feita por extenso, como exemplo, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Fundação Nacional de Artes, Universidade Federal do Paraná. Quando um documento não tem autoria, sua entrada é feita pelo título, onde a primeira palavra do título aparece em letras maiúsculas. No caso de títulos que iniciarem com artigos, além da primeira palavra, o artigo também fica em letra maiúscula. Quando a responsabilidade da obra for um organizador, coordenador ou editor, após a autoria, indica-se entre parênteses a responsabilidade de forma abreviada. A partir dessas informações, iniciamos com alguns modelos de referência bibliográfica. Referência de livro. As informações essenciais para essa referência é a autoria, título que fica negritado, subtítulo se houver, edição, local, editora e data. Assim, tem-se o seguinte exemplo: o autor, com letras maiúsculas, separado por ponto e vírgula quando for mais de um autor, o título fica negritado, quando for primeira edição, não aparece na referência, somente a partir da segunda edição, local, editora e data. Modelo de referência bibliográfica para artigo, temos os seguintes elementos essenciais para a elaboração dessa referência: a autoria, título do artigo, subtítulo quando houver, título do periódico que fica negritado, local de publicação, volume, número, página inicial e página final desse artigo e o ano. Logo temos o seguinte exemplo. Para a elaboração de uma referência de trabalho acadêmico, temos os seguintes elementos essenciais para a elaboração dessa referência: a autoria, título que fica negritado, subtítulo quando houver, ano de defesa, o tipo de trabalho, se é tese, dissertação, monografia ou outros, o grau e área, unidade de ensino, instituição, local e o ano. Logo temos o seguinte exemplo. Para as obras em meio eletrônico, acrescentam-se as seguintes informações ao final da referência: disponível em, o endereço eletrônico, acesso em, dia, vírgula, mês abreviado, vírgula e o ano. Logo temos o seguinte exemplo. A abreviatura dos meses segue as orientações das regras do português, com exceção do mês de maio, que não se abrevia. Para as obras sem local ou sem editor, a referência deve ser elaborada da seguinte forma: SL entre colchetes, quando não apresenta o local,
SN entre colchetes e letras minúsculas, quando não apresenta o editor, ou SL e SN entre colchetes, quando não apresenta local e ou editor. Para os documentos sem data, seguir da seguinte forma: data certa, mas não consta no documento, data provável, entre uma data ou outra, entre um período ou outro, década certa, década provável, século certo, século provável. Para os documentos disponíveis online sem data de publicação, a UFPR recomenda que você considere como data de publicação a data de acesso a esse documento. Espero ter ajudado com este tutorial e acompanhe nossos vídeos no canal da Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Até mais!